Não existe qualquer relato comprovado sobre o que é a morte. Ninguém jamais voltou para nos contar. Mesmo os cientistas, durante muito tempo, discordaram quanto à sua definição, e seu único consenso é puramente técnico. Para o ser humano comum, ela se apresenta como o contrário da vida. Um pássaro, surgindo da escuridão, entra pela janela numa sala iluminada e canta. Uma bela definição de vida, mas que apresenta um lado sombrio. Canta por um breve instante, para logo desaparecer novamente na escuridão. O que é a morte? O que é a morte? Nossa, começa logo pela mais complexa. Sei não. Pra mim? Que é a morte. Nem quero saber. O fim. A morte, para mim, é um ritual de passagem. Eu entendo a morte como finitude da vida terrestre. A morte, pra mim, tem vários significados, né? O mais conhecido, que é a morte de corpo, a morte física, que é quando você tem uma doença, quando você morre de velhice, tudo isso que a gente conhece, né? Esse é um tipo de morte, entendeu? Pra mim. Uma vez eu vi uma frase num filme que eu nunca mais me esqueci. A menina estava olhando no espelho e falou: você sabe o que? Você sabe o que é a morte? Ela diz assim: não. Então, a morte é isso. Você está se vendo no espelho? Sim, eu estou me vendo no espelho. Se você fosse cega, você ia deixar de existir do outro lado? Não, eu ia continuar estando do outro lado, só que eu não ia poder me ver. Então é exatamente isso. Você estaria do outro lado, só que você não tem capacidade para se ver. E eu acredito que a gente não tem a capacidade para ver. Algumas pessoas têm, outras não. Mas não é porque a gente não vê que não está aqui. É um princípio natural, a morte. E encarar a morte com essa naturalidade talvez nos tornaria... talvez nos tornássemos pessoas melhores. Você vira vitamina no corpo de vermes. Energia, você vira energia, provavelmente. Que faz insetos se moverem. Vira vitamina pra terra também. Então, não é fim, na verdade é fotossíntese só. Tá tranquilo. Eu acabei de ter um filho agora e aí, estudando sobre isso, eu vi que, quer dizer, eu descobri que a criança, para ela nascer, na verdade, é ela que nasce mesmo, por conta própria, ela que se espelha do corpo da mãe, né? É a criança que decide sair dali, que seria, sei lá, a vida para ele, assim. Aí eu fiquei pensando assim, é trágico isso, eu não todas as respostas que eu tenho sobre o que é a morte, eu não acho que sejam definitivas nem para mim mesmo, assim. Eu penso agora e ali eu já penso, não pode ser assim tão trágico, ou não pode ser assim tão alegre. Mas, pensando assim, eu pensei que, tipo, de repente aqui onde a gente está agora, isso aqui, dando essa entrevista aqui, seja um útero, na verdade. Quer dizer, um outro estágio do útero. E que, quando morrer, na verdade, talvez seja um nascimento, entende? A razão humana considera a consciência de si mesmo como o mais avançado estágio da evolução. Como aceitar o absurdo da morte? O retorno ao infinito mar do inconsciente, onde toda individualidade se dissolve, onde o eu deixa de existir. Você tem medo da morte? A morte assusta. Eu acho que eu tenho mais medo de perder, né? Ou deixar de experimentar, deixar de vivenciar, do que propriamente de morrer. Tenho. Tenho medo da morte, sim. Porque eu não a conheço. Eu tenho, né? Porque é uma coisa que é desconhecida, eu tenho. Agora eu tenho até mais. Eu já tive medo da morte. Hoje não. Tenho medo de sofrer pra morrer. Isso eu tenho muito medo. Eu tenho um câncer, assim, sabe? Minha família ficar devastada. Uma coisa, assim, muito ruim, sabe? Por exemplo, sei lá, um acidente de carro, eu venho a falecer do nada, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho medo, de fazer as pessoas que estão ao meu redor sofrer, sabe? Ou eu mesmo sofrer. Isso é uma coisa que eu tenho medo. Agora, de morrer, não tenho nenhum. Morrer eu não tenho medo.
Eu tenho medo de dor. Assim, eu acho que morrer eu tenho medo da morte que envolve doença, sabe? Que você fica em cama de hospital, assim. Eu não tenho medo de morrer, assim, tipo... Sei lá, tomar um tiro pelas costas, sabe? Um dia qualquer, aleatório. O que te faz ter medo da morte? Isso aí, por exemplo. Olha, eu acho que não. Vou te falar por quê. Porque eu tive um sonho. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que uma pessoa me contava como era a vida e a morte. Era uma mulher oriental. Ela me falou que eu não deveria ter medo da morte. Ela falou assim, você se imagina dentro de um carro. Você está se imaginando? Eu falei, tô. Então acelera esse carro, como se o carro não tivesse uma cobertura, não tivesse a parte de cima. Acelera. E eu me vi na Lagoa, sabe a Lagoa Rodrigues de Freitas aqui, no Rio de Janeiro? Ela acelera mais. Mas eu estava dentro do carro, acelerando o carro, e ela me falando. Você está se vendo? Tá. Pois é, agora tem um muro. Pum! Aí eu batia no muro e de repente eu saía e me via, como se fosse uma cena de um filme. Quer dizer, o meu corpo estava caído ali, as pessoas todas em volta perguntando o que estava acontecendo. E ela falou, doeu? E eu falei, não. Ela disse, sim, é a morte. A morte é isso. Você não tem que ter medo da morte. A única certeza de quem vive é de que um dia terá de morrer. Embora esse assunto seja evitado, vez ou outra assoma a consciência na forma de uma sombra indefinida. Como gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer... Eu não sei... Como é que a galera tá dizendo isso? Eu gostaria de morrer, se eu posso escolher, dormindo. Eu não veria nada. Dormindo. Imediatamente, assim, aquela coisa sem dor, sem sofrimento. Dormindo. A galera fala afogado. A galera fala queimado, enforcado, fala. Isso aí deve ser punk, né? Voando, ou então numa daquelas cenas rockstar, assim, dentro de um quarto de hotel, afogado no próprio vômito, doido de heroína. Sabe? Assim. Uma morte rápida, indolor, cercado de pessoas do meu convívio, com a unção dos enfermos. Eu gostaria que fosse uma coisa rápida. Obviamente não uma coisa violenta, assim, mas uma coisa mais tranquila. Ai, eu não gostaria de morrer de maneira nenhuma. Mas já que eu vou morrer, eu preferia morrer dormindo. É. Isso aí não existe, né? Gostar? Será que eu ia gostar de morrer? Sem rosto, a sombra da morte se torna mais aterradora. Ela nos ameaça com infinitas faces criadas por nossa imaginação. Como você não gostaria de morrer? Não gostaria de morrer. Eu não sei. O pior morte é a morte sofrida. O negócio de atropelado é muito ruim, né? Por fogo, pior ainda. Por água, acho que é terrível, né? Vou te falar que eu tenho medo absurdo de afogada. Asfixiada e queimada, tipo, não. Soterrada, qualquer coisa assim que você ficasse em estado de agonia entre a vida e a morte, tentando lutar para viver ainda. Eu acho isso terrível. Preso, sem poder estar me movimentando. Ai, do coração, de tiro, de facada. Dor, né? Dor é difícil. Pesquisas demonstram que, quanto mais próximo da morte, mais aceitável ela nos parece. Que a impressão que se tem desse momento não é tão horrível para quem o experimenta como para aqueles que o assistem. Qual foi o mais próximo da morte que você chegou? Foi fazendo uma matéria pela SBT, de madrugada, entrei dentro da favela aqui do Jacarezinho, ali perto da Cancela. Era cerca de 40 homens no BOP, mais o pessoal do 3º Batalhão. Só que tá todo mundo atirando, cada um com seus rifles e eu com câmera, imagina, né? Foi num voo
né, voltando de Brasília, onde eu peguei uma turbulência muito forte. E ali realmente eu pensei que, eu acho, opa, daqui eu não passo. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tive uma dor muito grande. O médico apertava de um lado, doía do outro, apertava de um lado, doía do outro, ele não estava entendendo. Um outro médico, a mãe é um bicho que tem sexto sentido. Ele falou, olha, eu não sei não, mas eu vou te operar de emergência às 7 horas da manhã. Porque o médico anterior tinha dito para minha mãe que eu estava com a cistite, que eu podia ir para casa, passou uma receita de cistite. Eu estava com hemorragia interna, eu ia morrer, simplesmente no dia seguinte. Porque eu ia para casa com um diagnóstico de cistite. Então, quer dizer, eu já estive pertinho da morte. Quando fui diagnosticado de um câncer, e sempre quando você tem, eu acho que quando você se depara frontalmente com essa possibilidade concreta, embora todos nós saibamos o tempo todo que nós vamos morrer, eu acho que essa dimensão ganha outro horizonte. Eu tive depressão suicida quando eu era bem nova, assim, 13 anos, 14 anos, eu tive que tomar remédio, fui internada, fiz a merda toda. Tentei me matar 3 vezes. Sou péssima nisso. Eu morava no 10º andar. Eu não me joguei pela janela porque eu me lembro de ter pensado assim, pô, mas eu quero morrer bonitinha, tá ligado? Não vou ficar tudo estraçalhado. Aí eu, da janela, vi um caminhão vindo lá de longe, assim. Foi o tempo eu tava de pijama, foi o tempo de eu descer, doidona de remédio. E entrar na frente do caminhão, o caminhão bateu em mim, eu caí no chão e desmaiei. Eu morava na frente, ali no Selva de Pedra, na frente do ponto final do 474. Acordei no hospital com o motorista, os motoristas do 474 tinham me levado pro Miguel Couto, tá ligado? E um dos motoristas esperou eu acordar pra, tipo, pegar na minha mão e falar, cara, eu tenho uma filha da sua idade, tipo, eu vi o caminhão passar em cima de você, ele passou inteiro em cima de você, o cano de escape passou 2 dedos da sua cabeça, e arrancar a sua cabeça fora. E eu vi isso, eu tive que te trazer e ver se você tá bem, se precisa de alguma coisa. Eu lembro que eu olhei pra cara dele, eu não tava acreditando, assim, eu fiquei, caralho, eu podia ter morrido mesmo. Que idiota, sabe? Se pudesse falar algo antes de morrer, o que falaria? Eu acho que eu gostaria de ver as pessoas que eu amo, meus filhos. E eu gostaria de dizer o quanto eu amei eles a minha vida inteira. É isso. Eu acho que a coisa mais importante que pode existir no ser humano é a energia do amor, sabe? Da saudade que as pessoas vão ter da gente, que eles precisam superar. Como a gente tenta superar aqueles que foram embora. Senhor, obrigado pela oportunidade de eu ter me arrependido. Eu acho que eu ia pedir a Deus pra não morrer. Pediria desculpa pra muita gente, por coisas bobas. Tipo, mãe, desculpa que eu não disse eu te amo no Dia das Mães. Tipo, pai, foi mal por ter feito piercing, tatuagem que você não gostava. Então aproveitar bem a vida, curtir as pessoas, ser solidário, contribuir para um mundo diferente, saber que a gente vai estar de passagem aqui mesmo e que o tempo que a gente estiver por aqui seja um tempo em que a gente semeie coisas boas, né? Vai tomar no cu, planeta de merda! Fui. O mistério da morte jamais foi revelado. Acreditamos que continuará assim para sempre, deixando à imaginação humana a tarefa de criar hipóteses e fantasias para explicá-lo.